Pulso Empreendedor com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certinho com vocês. Tudo jóia, Luan. Excelente. Bacana a gente tá aqui de novo para mais uma semana e para mais um programa do Pulso Empreendedor. Com você, ouvinte aí da RC7, a gente tá junto agora. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que nós temos no Pulso de hoje, Vini? Temos os nossos destaques, né? Como sempre, aí, softwares podem atrapalhar processos seletivos, diz a Universidade de Harvard. Convite também especial aí para participar do Bootcamp do Startup Weekend Lages. A gente suprimiu um destaque para dar esse espaço pro pessoal aí também. Bacana. Temos as dicas de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças. E no tema de hoje, né, do Pulso, a gente vai falar sobre gestão estratégica, só que gestão estratégica na prática, né? Sem aquele só o migué que o pessoal dá aí, que faz gestão, mas não faz. Verdade. Apresenta o nosso convidado aí, Mário. É muito legal a gente receber hoje aqui no Pulso o professor, o único professor VIP. Ah, não, acho que parece que tem mais uma professora VIP também lá no Senac, né? É o professor VIP, o Clevionei da Silva. Ele é professor dos cursos de pós-graduação do Senac, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo Senac e várias especializações em contabilidade, gestão do varejo, administração. Eu e o Vini, a gente não consegue nem listar o currículo completo aqui do Clevionei. Faltaria tempo aqui no programa só pra gente falar, mas é um currículo muito legal, certeza de um grande bate-papo. Bem-vindo, Clevionei. Bom dia. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes, professor, do programa Pulso Empreendedor. É uma satisfação imensa para mim estar aqui hoje conversando com vocês, conversando sobre um tema aí que está ligado a uma área que eu sou muito apaixonado, muito apego, né? Que é a área da gestão, né? Perfeito. E claro, né? Como Malek já me apresentou, eu sou VIP, né? Professor VIP, entendeu? Vocês têm agora que entender. Explique pro pessoal o que é o teu. Quem é professor VIP? Então, né? VIP porque tem um pouquinho das minhas raízes, né? Porque eu vim do interior do painel. É muito legal a brincadeira, Clevionei. Fala um pouquinho pra gente o que é, afinal, do tema de hoje, então, tema central do programa, o que é gestão estratégica, pra gente alinhar com o nosso ouvinte. Perfeito, Malek. Quando a gente fala desse tema, né, gestão estratégica, muitas vezes a gente cria uma certa barreira, né? Pô, gestão estratégica, o que é isso, né? Algo tão grande, né? Porém, eu sempre começo a reflexão entendendo as duas palavras, né? O que é gestão? Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de um processo que está envolvido 4 grandes atividades, que é o PODC. Vamos pelas siglas que a gente grava melhor, né? Então, PODC, né? PODC significa planejamento, organização, direção e controle. Olha só. Então, gestão é igual a PODC. Então, quando você faz PODC, teoricamente você está fazendo gestão. E quando eu ouço algumas pessoas falar que são gestores, enfim, e eu pergunto se eles fazem PODC e se eles me relatam que não fazem, teoricamente eles não estão fazendo gestão, né? É como o Vinícius falou, né? Aquele miguezinho, né? Então, falta alguma coisa aí. Gestão mais empírica. Isso, enfim, né? Mas não gestão de fato, né? É verdade. Então, gestão é você fazer o PODC. E estratégico, né? O que é estratégico? Eu sempre quando falo ou lembro da palavra estratégica, não me sai da cabeça aquela cena do filme, né? Lá do professor do Capitão Nascimento? Isso mesmo, né? Strategy. Isso mesmo. Legal. O que ele estava fazendo? Tropa de elite. Isso, ele estava fazendo uma reflexão acerca do conceito de estratégia, né? E aí ele traz lá do grego e tal, né? E ele fala que estratégia é o quê, né? São métodos para que você possa elaborar planos, para que você possa atingir um objetivo. Então agora a gente unindo PODC com planos, com ponto de chegada, gestão estratégica nada mais é do que você fazer o PODC de maneira inteligente. Perfeito. O que é o PODC mesmo? Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Então,
na verdade vai precisar de uma série de ferramentas para isso, né? Ferramentas de planejamento, para você conseguir medir as coisas, indicadores. Eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também no programa, né, Cleveland? Isso mesmo. Então, tudo tem um sentido. Então, a gente inicia com o processo de planejar e a gente fecha lá com as métricas, com os indicadores, com as ferramentas. Então, e aí a gente começa a navegar sobre um mundo aí imenso aí de conteúdo, de informações e que precisa, é básico para que a gente possa ter realmente esse sucesso que a gente espera aí nos negócios. Muito legal, e essa parte da estratégia vem complementar justamente no sentido de para onde você quer ir, né? Isso, inteligência, né? Porque quando você toma uma decisão de maneira empírica ou no fervor do dia a dia, muitas vezes você não analisa o que está acontecendo ao redor de você. E a estratégia é justamente isso, né? Você tomar uma decisão de maneira inteligente, olhando para o que está acontecendo ao redor. Para o que está acontecendo, verdade, muito legal. A gente já volta pro nosso bate-papo. A introdução já foi show de bola. Agora a gente tem um destaque aí que o Vini trouxe especialmente para você ouvinte. Vamos lá então, né? Softwares podem atrapalhar processo seletivo, diz a Universidade de Harvard. Um relatório da Harvard Business School, em parceria com a Accenture, revelou que muitas empresas acabam rejeitando candidatos viáveis a usar softwares que filtram aí os currículos de modo automatizado. Segundo a Época Negócios, cuidadores, imigrantes e pessoas com deficiência estão entre os grupos mais afetados. Para os pesquisadores, o problema é que essa tecnologia seleciona os currículos com base nas habilidades definidas pela empresa, o que classifica os profissionais de acordo com o que falta em seus currículos e não com o que podem agregar para aquela função. Eu acho que, né, diz muito respeito ao que a gente fala, né, Malik, aqui no Pulso, e eu sempre falo isso e volto a repetir, né, que a tecnologia ela tem a função de automatização e padronização de processos, né, ela não vai substituir o tato, enfim, as coisas que são humanas de fato. Então, e aí a gente já aproveita para falar aqui da BeMind, né, por exemplo, que é o nosso parceiro aqui do Pulso. Eles podem ajudar a sua empresa a implantar tecnologia, sistemas e ferramentas para aumentar a produtividade, para de repente implantar uma gestão, como o Cleveland está falando conosco aqui, né? Mas tudo isso para você aumentar aí a questão de padronização, de processos, para dar mais produtividade. Mas as coisas que precisam de pessoas fazendo, a BeMind também entra com o seu time de especialistas, como por exemplo para recrutar talentos, que é o que a gente falou nesse destaque. Então chama a BeMind aí no @BeMind Soluções no Instagram ou site bemind.com.br. É verdade, Vini, tudo essa questão da automatização, né? A gente fica imaginando, robôs, inteligência, como se fosse resolver tudo, né? A gente já falou sobre isso, né? Será que os robôs vão roubar emprego das pessoas, né? Mas, na verdade, as pessoas têm o seu papel e nunca vai ser substituído, que é essa questão humana mesmo, né? Eu até acredito que agiliza muita coisa, principalmente no momento que a gente tá, não sei o futuro, né? Mas hoje agiliza muita coisa, possibilita a aplicação de algumas ferramentas e tudo mais, mas só o ser humano mesmo é que vai conseguir, só as pessoas vão conseguir aplicar esse conhecimento com uma sensibilidade, buscar uma visão mais profunda sobre as coisas. Essa análise de currículo que você falou é um exemplo, né? Sim. Só o ser humano consegue ter esse tato, né? Você usou essa palavra. E quando a gente fala de dinheiro, isso também me preocupa, porque as pessoas estão acostumadas a clicar ali, usar um aplicativo digital e muitas vezes também não param para refletir ou até para conversar com alguém sobre... A própria análise de crédito, né, Malik? Se você for só pelo lado dos dados, do sistema, muitas vezes uma instituição, né, que não tem essa questão humana, ela não vai entender a real necessidade, não vai conseguir fazer o que a gente chama de olho no olho, acreditar no empreendedor, acreditar no teu projeto também, né? Algumas instituições, né, bancárias acabam agindo bem como um robô mesmo, né? Só olha o número, né? A pessoa é uma estatística, né? Uhum. E aí quando você tem também, eu acho que também deixa pra gente falar do Sicredi, quando você tem uma equipe, né, com uma instituição que realmente está olhando para você e que vai te propor uma solução adequada, né? Claro, você tem a facilidade na palma da mão com o Sicredi de ter no teu smartphone ali todas as aplicações, facilidades, enfim, né? A tua conta, soluções, mas você tem também, por outro lado, uma equipe presencial pronta para te dar um suporte de verdade, né? Na hora de tomar um crédito, de buscar uma solução, você tá com um problema, tem solução, senta lá, conversa com alguém, que robô nenhum vai resolver isso, muito menos um aplicativo, né? E aí você visualiza daqui a pouco uma oportunidade de negócio, alguma ideia, o Sicredi tem lá produtos e serviços para você. Abre a sua conta lá no Sicredi, parceiro do Pulso Empreendedor, esteja com uma equipe de pessoas comprometidas com você. Liga lá, 3289-9800 ou procura aí uma agência do Sicredi pertinho de você. Bora pro nosso bate-papo. Vini,
Qual é o início desse bate-papo pra gente organizar aqui com o Clevionei? O Clevionei já falou pra gente sobre o que é gestão estratégica, né? Mencionou o Capitão Nascimento, que quando fala estratégia eu lembro dele também, cara, não tem como, né? Ficou muito forte aquela cena que ele entrega uma granada na mão do pessoal lá. Mas falando sobre gestão estratégica, né, Clevionei, o que qualquer empresa pode aplicar? É só um negócio de grandes corporações? Desmistifica um pouquinho pra gente esse conceito na prática do dia a dia das empresas, né? Perfeito, Vini, perfeito. Como eu comentei anteriormente, né, como nós estamos falando de um processo que exige algumas atividades, não independe o tamanho, o segmento da empresa, né? Toda empresa pode, e claro, né, deve fazer uma gestão de maneira inteligente, ou seja, uma gestão estratégica, né? Então, esse mito que muitas vezes a gente ouve, que isso não se aplica à minha empresa, é algo realmente que deve ser desmistificado, deve ser quebrado esse grande paradigma, né? Até porque nós estamos falando de ferramentas, né? De métodos. O que a gente muitas vezes precisa é adaptar o método, a ferramenta à tua realidade, né? Então, nada que não possa ser ajustado. O que eu sempre falo é que às vezes você não precisa trabalhar com todas as ferramentas, mas com aquelas que realmente vêm te contribuir e fazer a diferença, né? Eu acho muito legal isso, analisar esse grau de maturidade de cada negócio, de cada empresa, né? O número de pessoas e toda a condição do momento. Acho que isso é super importante também para não cair nesses achismos e nessas falsas certezas, vamos dizer também assim, de que gestão estratégica é um nome bonito que às vezes está associado mesmo a grandes corporações. A pessoa acha, eu não tenho que fazer, mas não importa se tu é o Capitão Nascimento, se tu é o tropa de elite, se é o exército inteiro, se tu for o exército de um homem só, tu vai ter que ter estratégia também. Com certeza. Né? E aí, Clevionei, o que é importante? Quais são os pontos? Por onde começar? Tem alguns passos, alguma dica para dar para o ouvinte assim? Perfeito. Eu vejo assim que num cenário mais, vamos dizer assim, básico, que pode ser aplicado em qualquer negócio, né? Desde o tamanho, desde do exemplo lá que você tenha um carrinho de lanche ou que você tenha uma companhia maior, tem um movimento que você deve fazer, né? Que é olhar 4 passos, né? Primeiro, o mercado, ou seja, o que está acontecendo ao externo da tua empresa, né? A questão de processos internos, você olhar para dentro da tua empresa, né? Definir as estratégias, ou seja, quais são os caminhos que você vai seguir, e você trabalhar com as métricas, né? Com uma avaliação dos seus processos. Então tem 4 passos em que eu destaco que seriam realmente os mais importantes e essenciais para que você possa desenvolver. Bacana. Independe do tamanho da empresa. É verdade. E para olhar o mercado, o que você sugere? Vamos entrar um pouquinho no passo 1 antes do nosso break, dá para falar um pouquinho sobre isso. Como olhar o mercado? Então, quando a gente intitula o mercado, né, nós estamos falando todos os stakeholders, ou melhor, os elementos que estão fora da tua empresa, né? Então, nós estamos falando aqui de clientes, concorrentes, governo, fornecedores, parceiros, enfim, todas as pessoas estão ao redor. E aí nesse ponto mercado tem algo muito, muito bacana que eu trago, que é o seguinte, né? Nós temos que principalmente acompanhar essas mudanças com o nosso cliente, saber realmente quem é o nosso cliente, né? Porque muitas vezes a gente olha eu abro um negócio e quero abranger todo mundo, né? Então, ninguém consegue abranger todos, né? Então você tem que definir um ponto fixo, né, que você vai atingir, e você trabalha, você cria as estratégias para aquele ponto, para aquele público-alvo, né? E aí, claro, né, partindo disso, você vai selecionando os outros elementos, né, concorrentes, fornecedores, parceiros, governos, e você vai definindo pontos específicos em cada um desses elementos para que você possa focar e definir o teu ponto de atingimento, realmente. Muito, né? legal. A ferramenta que pode ser utilizada nesse caso é a análise SWOT também? Isso. A análise SWOT você vai conseguir abranger ela tanto para o passo mercado quanto para o passo processos internos, né? Porque SWOT, né, é uma ferramenta, né, a FOFA, né, trazendo para nosso português, né? Que ele traz as fraquezas e ameaças, oportunidades e forças, né? Então, quando nós olhamos para o mercado, para o ambiente externo, nós estamos falando, né, de oportunidades e ameaças, né? Então, o que é uma oportunidade, né? O que eu posso utilizar para que eu possa me fortalecer e desenvolver algo positivo, né? E o que eu acho interessante disso também, Clevionei, é que muitas vezes as pessoas acreditam, eu já caí nesse erro de achar assim, não, mas eu sei qual é a oportunidade. Não, mas eu sei. Mas é muito diferente você sentar com a tua equipe, né? Abrir isso também para a tua equipe e construir junto com ela uma visão dessas oportunidades, dessas ameaças, e começa a enxergar, opa, não é bem assim, não é só aquilo que eu achava. Eu acho que isso é muito importante também
E é um movimento do empreendedor, né? Porque às vezes o empreendedor é meio fechadão, assim, meio tipo, não, eu me viro, eu faço sozinho. Eu acho que envolver as pessoas também é importante. E também, né? Tem aqueles que confundem o otimismo com a realidade, na verdade, né? E eu vejo muito disso. Porque aqui é tudo, nada vai ameaçar meu negócio. A ideia é muito boa. E na verdade a gente não quer dizer que você tem que ser pessimista no negócio, mas é importante usar uma análise SWOT, por exemplo, para você conseguir traçar a realidade, né? Qual que é a fotografia do estado atual da tua empresa, do mercado, para entender qual movimento fazer, né? E aí eu acho que entra a estratégia, né? Com certeza. Você agir de forma estratégica em cima desse cenário que você mapeou, né? Perfeito. E você falou algo bem bacana, Vini, que é a questão do realismo, né? Uhum. A gente vive, o empreendedor brasileiro, ele é muito otimista, né? Então, sempre o mês que vem vai dar certo e verdade. Às vezes a gente precisa ter depois da pandemia. A gente tem que ter um certo pé no chão e tomar as decisões no momento certo, né? Verdade. Muito legal essa visão. A gente vai para um rápido break, a gente já volta com o nosso bate-papo sobre gestão estratégica e aí vamos falar um pouquinho de processos também. Fica com a gente. Estamos de volta, bloco 2. Simbora. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje recebemos aqui o Clevionei da Silva, ele é professor dos cursos de pós-graduação do Senac e especialista em administração, gestão, controladoria, contabilidade. Estamos aqui falando hoje sobre gestão estratégica na prática para o seu negócio, para a sua empresa. E para começar o bloco a gente tem dica de tecnologia. O dilema chega ao fim, né? Então, após uma saga aí exaustiva atrás do logotipo, encontro e anúncio de sua aposentadoria, a AT Plus vai anunciar então amanhã o seu novo logotipo e o início de um novo momento da empresa. Todo mundo achava que a AT Plus era uma empresa de fora, que veio para Lages, mas na verdade uma empresa genuinamente lagiana, que vai continuar se fortalecendo aqui localmente na cidade, mas agora vai reforçar ainda mais a sua presença, a presença de Lages, né, levando o nome da nossa cidade Brasil afora. Então, segue a AT Plus aí no Instagram, @ATPlusTelecom, e acompanha aí, né, o novo momento da AT Plus, que a gente tá bem feliz de compartilhar aí com todo mundo. Muito legal. O Vini liderou aí toda a estratégia e o marketing aí pro desenvolvimento dessa marca. Eu tô falando isso aqui fora aqui do escopo do programa, mas é porque eu sei, né, a gente convive, é muito legal a gente Mas o time lá tá muito motivado, cara. Muito legal, né? O Alisson lá também, um grande abraço pra ele, toda a equipe, os demais eu não conheço. Flávia, a Marina, o próprio Michael, enfim, cara, toda a galera que faz a AT Plus lá, enfim, a gente vai falar sobre isso um outro dia aqui no programa. Muito legal. Quem sabe um programa aí especial pra gente falar um pouquinho sobre essa virada, sobre esse momento também da AT Plus. Voltando pro nosso bate-papo, nós estamos falando de gestão estratégica, já falamos um pouquinho sobre a importância então de cumprir pelo menos 4 passos importantes para colocar em prática no seu negócio uma gestão estratégica. O passo 1 é olhar para mercado. Passo 2, o Clevionei falou, pra gente olhar para processos, depois estratégia e avaliação de resultados. Então, voltando aqui na nossa sequência aqui, Clevionei, vamos falar um pouquinho sobre processos. Qual a importância da gente olhar e como começar, como fazer isso? Então, nessa fase onde nós vamos olhar para si próprio, né, podemos dizer assim, né? Como já dizia lá Sun Tzu, né? A gente precisa conhecer os inimigos, nós precisamos conhecer a si mesmo, né? Verdade. Quando a gente não conhece os inimigos, ou quando a gente conhece os inimigos, mas não conhece a si próprio, a gente também vai ter o mesmo resultado, que é para cada uma vitória e uma derrota, né? Agora, quando a gente não conhece nem a si próprio e nem aos inimigos, a gente vai sucumbir em todas as batalhas, né? Então, quando a gente fala de processo, estamos falando realmente de olhar internamente, né? Conhecer quem somos nós, conhecer a nossa estrutura, né? E eu elenco aqui, acho que 3 pontos básicos que a gente precisa conhecer, né? Primeiro, a questão de estrutura produtiva, né? Qual que é a nossa capacidade produtiva, o que nós fizemos, como fizemos, para que a gente possa realmente encontrar os gaps, encontrar os pontos de melhoria, né? Muitas vezes a gente acha que sabe o que faz, mas nem sempre a gente consegue encontrar aqueles pontos que nós precisamos focar os nossos esforços, né? Então isso é muito importante, né? Um outro ponto é a questão de gastos, né? Então, e o primeiro ponto que eu relato é gastos fixos, né? Então, como que a gente está estruturalmente, né? Porque falando de gastos fixos é o que vai nos alavancar enquanto ponto de equilíbrio. De acordo com a minha estrutura de gastos fixos, é quanto que eu vou precisar ter de força de vendas para que eu possa realmente almejar o meu mercado, né? E o terceiro ponto, você vai para aquilo que você pode lapidar, que é variáveis, ou seja, de que forma que eu estou trabalhando com essas informações, né? Então são 3 pontos bem básicos aí que realmente vão fazer toda a diferença no se conhecer. O legal de o processo vir logo após o mercado, Tepanei, é que aí você fala, por exemplo, de capacidade produtiva. E eu vejo muito, né, assim, porque o mercado está demandando tal produto e, cara, eu vou vender aqui
e eu sei que eu vou fazer um marketing, né? Falando como uma área de marketing agora, vou fazer um marketing muito bom para vender, para atender, e aí você traz uma demanda grande pro teu negócio que você não tem capacidade de atender. Verdade. E aí você logo na largada já se queima, né? Então acho que é muito importante, né? Por isso da assertividade do processo, né? Do processo, do método, né? Para você conseguir entender qual que é a tua capacidade. Entra também depois custos também, né? Porque você tem caixa suficiente para tua empresa aguentar talvez aí 6 meses sem ter um lucro, sem ter um faturamento, ou até mesmo operando em prejuízo. Então tudo isso é importante, né? E aí faz todo sentido, né? Porque você analisa mercado, aí você já começa a entender, não, mas espera aí, eu vou começar um pouquinho menor, hoje não, dá para dar uma cartada, começar maior, porque lá na frente eu tenho essa gordurinha para queimar também. Então muito bacana essa metodologia, porque realmente ela faz todo sentido, sem contar com os próximos passos que a gente vai ver ainda, né? Verdade, porque você olhando só olhando a fala do Vini, do Clevionei nesse momento, assim, analisando esses 2 primeiros passos, a gente já consegue ver como vai linkar com estratégia mesmo, pelo seguinte motivo, né? Eu olho o mercado, quero alguma coisa, não tenho capacidade de produzir. E aí, se você não tem essa visão completa, ou não tem honestidade nem contigo mesmo de se conhecer, de olhar a tua empresa, você vai para uma estratégia errada, que é o que o Vini falou. Você acaba lançando um produto, um serviço, alguma coisa, achando que vai vender muito e de repente até vende, de repente o mercado até quer isso, mas de fato você está preparado para isso, né? Você tem estrutura. Achei que ficou muito claro pro ouvinte, e dá pra gente entrar agora então um pouquinho nesse terceiro passo. Vamos falar um pouquinho da estratégia, Cleveney? Perfeito, né? Então, como o processo, o método, ele começa você identificando aonde que você pode e onde que você vai atuar, né? Ou seja, pro mercado, aí depois você vem internamente avaliando a estrutura, se você houver necessidade de mudança de equação, tu vai fazer isso para atingir aquele mercado que você tem, aí realmente chega o ponto de você definir as estratégias, né? Que é como que você vai desenvolver, né? Porque estratégia também está muito ligado com o caminho, né? Qual que é o caminho que eu vou seguir, né? E a gente pode ter, falando de estratégias, né? Aí eu cito que a gente pode ter estratégias realmente em 4 grandes áreas, né? Estratégias para resolver um problema, porque quando você tem uma fraqueza em relação a uma ameaça, você tem uma fraqueza. Então você tem que criar estratégia de fraqueza, né? Você tem estratégia de vulnerabilidade, que é quando você tem uma força, mas você tem uma ameaça, então você está vulnerável. Você tem estratégias de restrição, que é quando você tem uma fraqueza, mas tem uma oportunidade, você tem uma restrição. E por fim, uma estratégia de alavanca, né? Que seria o melhor dos cenários, né? Quando você tem uma força e você tem uma oportunidade. Então, com base no cruzamento das informações do passo 1 e do passo 2, você vai conseguir criar o teu posicionamento estratégico. E aí você vai definir os caminhos, né? Ou seja, como que você vai chegar para atingir os teus objetivos, né? Estruturais. E esse é um ponto muito bacana, porque você não pode errar. Você não pode errar a estratégia. Ou seja, se eu tenho um problema, que é com uma análise que eu posso chegar, eu não posso encher o cano, como a gente pode falar, né? Acelerar ao máximo, né? Eu tenho que buscar superar aquele problema, encontrar os meios corretos para que você possa aí sim seguir, desenvolver as atividades de uma maneira que os resultados venham se somando, né? Eu acho que é uma pergunta até, Clevionei, Malek também, analisando essa etapa da estratégia, dá para dizer que é aí que você consegue entender o nível de ousadia, de quanto a uma pessoa empreendedora, porque aí o que acontece, né? Você olha ali, tem aqui um desafio gigantesco, que é o mercado, que é talvez uma necessidade de tomar um crédito ou até mesmo de contratação de pessoas, e aí é que dá aquele frio na barriga, e talvez muitas pessoas elas dão um passinho atrás, talvez fazem uma remodelagem ali do seu processo, análise do mercado, mudam a ideia da empresa, mas dá para dizer que a estratégia é um momento decisivo assim da carreira de um empreendedor. Não, eu vou bancar aqui, eu vou me jogar aqui dentro e vamos ver o que vai dar, né? Perfeito, Vini. Justamente isso, é um momento realmente de, como a gente fala, né, onde divide, né, o ponto separador entre o menino e os homens, né? Porque o que acontece? Como você trouxe um exemplo claro, né? Eu estou aqui com um cenário e eu tenho daqui a pouco a necessidade de captar um recurso, né? Mas o que vai me validar, o que vai dizer se eu posso? O cruzamento das informações da análise, se eu tenho mercado para mim poder fazer o meu processo acontecer, e a minha estrutura interna. Se eu conseguir voltar e olhar e realmente eu tenho essas condições me validando, dizendo que pode seguir em frente, você toma uma decisão e vai.
Por isso que, desculpa te interromper, Clevanei, mas é por isso que aquilo que você falou no começo na pergunta, né? Será que é para empresa grande, pequena? Dá para afirmar, né? Que é para qualquer negócio, porque a gente vê o mesmo acontecendo com as startups, né? Que tá muito em alta hoje, a gente fala muito sobre isso, que é de você estudar o mercado, apresentar um pitch, aí a estratégia é o que os investidores vão comprar, né? Se eles acreditam no mercado, se eles acreditam nos seus processos internos, e se a estratégia que você está defendendo é muito boa, aí o pessoal vai comprar junto contigo, que a ideia vai com tudo. Verdade. Né? Clevanei, eu tenho uma pergunta para ti. A gente vê um movimento, e tem estatísticas, o próprio Sebrae traz, o Senac também traz pra gente esse tipo de informação a respeito do número de empresas que nascem e morrem no primeiro ano, é uma taxa de mortalidade muito grande, e a gente vê também a dificuldade das empresas de sobreviverem. Você relaciona de alguma forma essa taxa de mortalidade de empresas com a falta de estratégia desses processos de gestão? Até o próprio estudo do Sebrae, né? O último estudo que tem publicado, oficial do Sebrae, ele fala muito isso, né? Ele fala realmente que esse montante de empresas que não passam do segundo ano, né? Que está pelos dados do Sebrae, 1/4 das empresas não sobrevivem ao segundo ano, né? Nossa, então, para cada 4, uma não passa do segundo ano, então é algo bem significativo. Ele está muito relacionado à questão de gestão. E entre gestão aí tem os desdobramentos, né? Então, ou seja, falta de planejamento, né? Falta de entender o mercado, falta de conhecimento de gestão dos gestores. Então, tá tudo interligado. Então, é realmente uma sequência de falhas que se tem sobre o que está acontecendo e te leva a esses índices, né? Sabe uma coisa assim que eu tenho que comentar? Eu atuo na área de arquitetura e alguma coisa em arquitetura comercial, e eu vejo muito comum assim empresas, né, pessoas procurarem às vezes o nosso escritório para fazer um estabelecimento comercial, por exemplo, mas não tem clareza do segmento de mercado, do produto que vão vender, né, ou seja, também não tem um branding, não sabe como vão se comunicar, o que de fato vão transmitir para aquelas pessoas, porque para arquitetura você precisa estar coerente com marca também, com tudo isso. Então a gente começa a ver que falta de repente a estratégia, e é comum a gente ver, e é triste isso. Abre uma loja, abre um estabelecimento na nossa cidade, a gente vê, que legal, abriu, bonito, você vê o empreendedor ali lutando, a pessoa ali lutando para melhorar, tal, e em pouco tempo aquilo ali tá fechado, né? Então, eu acho que é bacana a gente, é doído falar nisso, mas tem que fazer estratégia. Eu também me identifico muito com o que você falou, no sentido de que, será que lá na minha empresa eu consigo de fato fazer isso? Eu fiquei refletindo enquanto vocês falavam aqui dos momentos da minha empresa, e consigo ver justamente como a gente teve dificuldade de olhar para dentro e dizer, nós não somos bons nisso aqui, né? E aí eu acho que também precisa muito essa honestidade, assim, você falou no se conhecer, no autoconhecimento. Eu acho que tem uma questão comportamental também do empreendedor que pega muito nos negócios, né? Com certeza, né? Um dos pontos que a gente sempre traz para discussão, realmente para reflexão, está ligado às questões culturais, realmente, né? Você precisa trabalhar esse lado de encontrar realmente as suas características, né? Porque esse movimento de se conhecer uma estrutura, é algo que é difícil de você fazer esse movimento. E principalmente quando a gente vai pelo lado negativo, né? A gente tem muita dificuldade em identificar e principalmente aceitar as nossas fragilidades. Aceitar, né? Acho que essa é a palavra, né, Clevanei? Porque esse é um grande ponto, e posso dizer que seria o divisor de água, porque quando eu conheço e identifico as minhas fragilidades, eu tenho condições de buscar essa superação. Eu vou ser assertivo naquilo que eu preciso melhorar. Vamos dar um exemplo. Eu assisti aquela série lá dos Vikings lá, e tem tantas outras que falam de estratégias e de formações de batalha. Eu fico imaginando assim, vamos fazer uma comparação, uma analogia, né, com o que a gente está falando. Pô, você tem um exército que não tem cavalaria ou que não tem arqueiro. Você sabe que você não tem aquele tipo de arma, aquele tipo de defesa. Reconheça isso e use outra estratégia. Eu acredito que Sun Tzu vai dizer alguma coisa nesse sentido, na arte da guerra lá. Eu tô com o livro, ainda não li, mas eu acredito que é bem importante, né? E aí, como que a gente também pode olhar o lado positivo? Você acredita, Clevanei, que existe também alguma crença, alguma coisa que limita a gente a olhar o lado bom? Porque eu posso reconhecer essas fragilidades, mas também posso olhar, não, mas eu sou muito bom nisso aqui, e eu posso dar uma direção para esse lado valorizando isso e tentando algumas estratégias para suprir pontos negativos que eu não posso ficar sem, né? Gestão financeira, algumas coisas, controles financeiros, alguns processos eu não tenho como ficar sem na empresa, né? Eu posso terceirizar alguma coisa com a BeMind, fica a dica. Né? Mas assim, como lidar com isso no aspecto positivo também? Perfeito, né? Eu acho que o grande ponto aí, quando você consegue identificar as potencialidades no lado positivo, é você valorizar elas no teu dia a dia e buscar suprir, ou seja, se eu sou bom numa área, quem que eu posso trazer para parceiro, para estar junto comigo nessa área que eu tenho mais fragilidade?
E aí entra o desenho correto do quando a gente fala de sociedade, de pessoas que trabalham juntos, porque é isso, né? Elas têm que se complementarem. Quando duas têm as mesmas fortalezas, não dá certo o negócio, porque cada um vai querer defender o seu ponto de vista, né? Agora, quando um complementa o outro, ou seja, um é bom em finanças, como você falou, o outro é bom lá em vendas, na área de marketing, os dois vão se complementar. Não vai haver desavença, ou seja, divisão de opiniões, né? Então eles vão seguir no mesmo caminho, né? E aí, quando fala em estratégia, acho que uma dica importante, né, do que foi falado aqui é justamente a importância de você estar próximo de pessoas, de empresas que realmente façam sentido nessas parcerias aí. Daí a gente não pode deixar de citar o próprio associativismo, cooperativismo, a CIL, CDL, Orion Park, enfim, eu acho que tudo isso faz com que você consiga, primeiro, receber esses feedbacks, né, de teu colega chegar, pô, você não é tão legal nisso aqui, deixa eu te ajudar. E aí vai entrar o ego, né, você tem que tirar o ego da frente, e aí você consegue mais sucesso nisso, justamente por estar conectado com todo um ecossistema de empresas, de negócios que vão te ajudar nesse sentido. Quando você fala de ecossistema, também não dá para deixar de citar, né, a academia, né, esse universo que você tem aí de ciência, de conhecimento também, aí o próprio Senac, como também parceiro do Pulso, como um ambiente muito rico para você construir tudo isso. E aí quando você olha o currículo do Clevionei aqui, também faz todo sentido essa clareza com que o assunto é tratado, porque tem conhecimento, né? E aí as palavras se encaixam, as coisas fazem sentido, então também é importante a gente buscar a capacitação, estar nesse ambiente também de sala de aula, estar em contato com outras pessoas de outras empresas que estão se pós-graduando e vão trazer realidades legais para complementar o conhecimento. A gente vai para um rápido break e a gente já volta para o último bloco, o terceiro bloco do Pulso Empreendedor. Fica com a gente aí, que é rapidinho. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na RC7. Hoje recebemos o Clevionei da Silva, ele é professor dos cursos de pós-graduação do Senac, especialista em administração, gestão, controladoria. Estamos aqui falando sobre gestão estratégica na prática para sua empresa, para o seu negócio, e voltamos então nesse bloco aí com o destaque do Pulso, né, Vini? Vamos lá, então a gente vai suprimir o destaque, na verdade é um destaque também, né? A gente vai divulgar aí um grande evento que vai acontecer hoje, e aí o pessoal lá do Startup Weekend Lages, né? O coordenador do evento aí, o Eduardo Brueren, nosso amigo também, mandou uma mensagem aí que o Luan vai reproduzir pra gente. Bom dia, ouvintes do Pulso Empreendedor. Estou aqui para fazer um convite especial para você. Hoje, às 19 horas, teremos o primeiro bootcamp do Startup Weekend Lages, com o tema Sucesso não vem do dia para a noite, mas pode vir em 54 horas. Criar um negócio próprio pode parecer algo complexo, até para quem tem dinheiro sobrando e já vem do mundo dos negócios. Mas hoje já não precisa ser mais assim. É possível criar produtos e serviços com custos mínimos, e existem métodos e ferramentas validadas que apoiam nesse desenvolvimento. Nesse bootcamp faremos um bate-papo com o Jefferson e o Gustavo da Hybrid, uma startup de soluções de eventos online de Jaraguá do Sul, para justamente entender como métodos e ferramentas atuais suportam a construção de um negócio de sucesso. Inscreva-se gratuitamente em plead.in/bootcamp1. O bootcamp será totalmente online. Importante, participantes do bootcamp terão 10% de desconto nos ingressos para a próxima edição do Startup Weekend Lages. Então não perca. Mais informações pelo Instagram @SW-Lages. Valeu! Valeu, Dudu, então, né, reforçando o convite, então hoje às 19 horas aí, você que está escutando a gente, participa do evento online, o primeiro bootcamp, acessa lá o Instagram @SW-Lages, tem todas as informações, tem um post lá, e o link para você se cadastrar e quem sabe, né, fazer o que o Dudu falou, né, que é criar um negócio de sucesso em 54 horas, é a terceira edição do Startup Weekend, e novamente o Pulso aí é parceiro de divulgação para ajudar aí esse evento a bombar, vale a pena. Muito legal, muito bacana isso, e esse ecossistema de startup é muito legal, a gente vê essas empresas, seja de tecnologia, de inovação e de diversas outras áreas, acabam sendo muito promissoras justamente por fazer esse dever de casa, né, olhar o que o Clevionei tá falando aqui, olhar esses 4 passos, ter metodologia, ter um fundamento, né, para você desenvolver um negócio mesmo. E aí tem muita oportunidade nesse meio para você também que de repente não quer montar uma startup, que não quer montar uma empresa de tecnologia, você pode investir nelas através de um fundo de investimento voltado para ações e para empresas desse tipo. Esses fundos reúnem aí investimentos em empresas do segmento e pode ser bem atrativo. Você também pode investir nesse tipo de empresa que está alocada fora do Brasil, como Apple, Amazon, Adobe, Netflix, gigantes. Posso ser sócio dessas empresas, investir nelas? Você pode ser
sócio da Amazon, sabia, Vini? Eu vou fazer isso então. Olha, então, um dia eu chego lá. Se você preferir, você também pode aplicar num fundo que replica aí o desempenho do índice Nasdaq, né? Nasdaq 100, são as 100 maiores empresas daquela bolsa, né? A bolsa, vamos dizer, de empresas não financeiras, né? As maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos. Lembrando que essas oportunidades estão ligadas também ao objetivo da sua carteira de investimento. Você precisa sempre avaliar prazo, risco e o que você pretende alcançar com esse tipo de investimento. Olha lá, hoje de repente tem uma empresa dessa que está em baixa, né? Então não é uma recomendação de uma compra, mas você entender justamente o que você quer e aí buscar esse objetivo aí com, claro, uma equipe de especialistas. Se não, você sai comprando como se fosse a aposta de um jogo. E bolsa de valores, mercado financeiro não é bem isso. assim, né? Respeita o teu dinheiro aí, busca a equipe da Nipur Finance, que ela te ajuda a planejar a melhor opção para você. Você pode seguir no Instagram, @NipurFinance, ou também chama no WhatsApp 499-9956-8641 e ajusta aí a sua carteira de investimentos. Voltamos pro bate-papo. A gente falou sobre mercado, falou sobre processos, falou sobre estratégia e esses passos tão importantes para fazer uma gestão estratégica de verdade no seu negócio. E aí a gente vai também para um item que não pode faltar na nossa conversa, que é medir os resultados, avaliar os resultados. Clevanei, como é que a gente faz isso? Então, Malik, esse é um ponto que eu sempre comento que é o calcanhar de Aquiles de muitos gestores, né? Fazer controles. Realmente a etapa de avaliação de resultados, quando você vai fazer a mensuração do teu desenvolvimento, é algo essencial, né? E se você desconhece isso, você não consegue identificar onde que você tem fragilidades, ou onde você não está atingindo seus objetivos, né? E aí, claro, né? A gente também tem métodos, ferramentas para que a gente possa trabalhar isso, né? E a gente trabalha com indicadores de desempenho para que você possa avaliar. E uma coisa que eu trago aqui para reforçar é a questão do BSC, né? Do Balance Scorecard, né? Ou seja, você desenvolver uma gama de métricas, de indicadores que estejam linkados com as tuas principais áreas da empresa, né? Então, e o BSC traz muito claro isso para nós, né? Então, quando nós trabalhamos com uma proposta que é o método BSC, nós vamos trabalhar indicadores na áreas financeiras, processos internos, perspectiva com clientes e também aprendizado e crescimento. Então, você define 4 áreas que são essenciais para que você desenvolva o teu negócio e você vai elencar indicadores, né? Para acompanhar esses resultados dentro dessas 4 áreas, né? E esses indicadores linkados com os teus objetivos, né? Que você traçou lá no teu planejamento, para que você possa ter o sentido, ou seja, para que você possa verificar durante o desenvolvimento das atividades se aquilo que você pensou, que você planejou, realmente está se concretizando, né? E aí, nesse processo de você criar esses indicadores, criar essas análises, qual que é a tua dica? A gente começa com bastante indicador, controlando quase tudo, ou começa mais enxuto, controlando poucas coisas e vai ampliando? Se tiver que preferir alguma coisa, né? Prefiro o quê daí? Então, as 4 grandes áreas do BSC a gente não pode deixar de acompanhar. Então, nem que seja 2 indicadores de financeiro, 2 indicadores de clientes, 2 indicadores de aprendizado e crescimento, enfim, a gente não pode, de processos internos também, né? Então a gente não pode deixar essas 4 grandes áreas. Pode ser 2 indicadores, mas que você consiga mensurar essa evolução, né? Mas, a dica que eu dou é, no momento que você está fazendo planejamento, que você vai definir os seus objetivos, defina indicadores para todos aqueles objetivos que você tem. Aí depois, no momento de você realmente implementar e acompanhar, você traz eles para o BSC e acompanha realmente aqueles que você tem capacidade. Porque quando a gente fala de controle, de mensuração, o grande problema é você ter força e braços para você levantar todos esses dados. Se você, ou seja, daqui a pouco você tem lá 100 objetivos, você vai ter 100 indicadores e você precisa de um esforço imenso para fazer esse levantamento de dados, né? E aí, claro, nessa fase a gente traz a importância das ferramentas tecnológicas para ajudar você a trabalhar esses dados. Então, mas antes de você chegar na ferramenta tecnológica, você tem que definir realmente claramente aquilo que você quer trabalhar. Tem como a gente exemplificar, assim, você falou ali, por exemplo, indicadores de clientes, né? Então, vamos lá, quantos clientes eu adquiri no mês, quantos clientes talvez, pensando numa empresa que tem uma recorrência, né? Sim. Quantos clientes deixaram de comprar. Perfeito. Pode ser 2 indicadores. 2 indicadores bem clássicos. Eu fiquei em dúvida, sendo bem honesto contigo, nos indicadores de aprendizado e crescimento. Tem como dar 2 exemplos pra gente? Aprendizado e crescimento estão ligados a
ao desenvolvimento da empresa como um todo. Então, por exemplo, aprendizado e crescimento, o indicador poderia ser número de capacitações das equipes. Legal. Bacana. Ou seja, outro indicador. Quantos episódios do Pulso escutou? É um indicador de aprendizado e crescimento. Entendi. Aí, você não tá ouvindo, daí você também não tá melhorando. Não, tô brincando. Tem uma questão também que, Levane, eu atuo na área de gestão de projetos, vamos dizer, dentro da minha empresa, obviamente. Sou pós-graduado lá pelo Senac em gestão de projetos. Recomendo. E aí é legal, né? E aí, dentro dessa avaliação de resultado, entra em projetos algo semelhante, que é você fazer o encerramento do projeto, que é justamente, né, ver os resultados e você medir isso, e realmente é algo que a gente percebe que não é tão realizado assim. Poderia ser um indicador desse que o Vinícius falou, né, de aprendizado e desenvolvimento, você fazer o encerramento de projetos, fazer coisas desse gênero também? Sim, você pode trabalhar, por exemplo, com quantos projetos foram finalizados 100% completo, ou daqui a pouco, né, pensando em crescimento, né, quantidade de projetos ou de clientes novos no período, né, porque isso está levando a um crescimento da empresa, né? Perfeito. Então, Levanei, é muito legal, é um bate-papo bem bacana mesmo, e poderia a gente ficar bastante tempo aqui, mas a gente quer conversar ainda com o nosso ouvinte sobre alguns pontos que são importantes aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de vender essa ideia para a equipe, né? Porque o empreendedor não vai construir isso sozinho na empresa, né? Você falou das questões complementares, e às vezes é um sócio, mas às vezes é um membro da equipe, um intraempreendedor, alguém que vai ajudar também a complementar. Até porque depende, né, da equipe estar engajada para poder gerar esses números, para poder trabalhar, ter essa força de trabalho e fazer com que a coisa ande, né? E aí eu e Vini, a gente se pergunta, né, aqui no Pulso, a questão cultura ou ferramenta, como que a gente pode trabalhar com a equipe para vender essa ideia, para construir isso, né? Chego com aplicação de uma análise SWOT, ou trabalho a cultura de uma outra forma primeiro. Como que acontece esse processo também de engajar a equipe? O primeiro passo é cultura. As ferramentas são algo técnico, né? Você consegue buscar conhecimento, né? Até a gente falava do Senac, com vários cursos de pós-graduações que vão te entregar as ferramentas, né? Mas o principal ponto é você trabalhar a cultura. Ou seja, desmistificar, quebrar e realmente trabalhar com esse envolvimento, né? Eu sempre falo de um ponto que faz com que tudo isso mude, que é o senso de dono, né? Então, quando você traz a equipe para construir todo esse ferramental junto, esse planejamento junto, definir indicadores junto, eles também criam o senso de dono. E o senso de dono faz com que eles desempenhem no dia a dia da mesma forma que o proprietário, realmente, que o empreendedor faça. Então, envolver as pessoas nessa construção é algo que vai trazer todo o diferencial para que a gente possa ter resultados na prática. E aí o papel do líder também vejo como muito importante. Eu li um livro recentemente da Leia Veslin, ela esteve aqui inclusive no Pulso Empreendedor de forma remota, de forma digital, sobre liderança estratégica, e aí casa bem com o tema, né? Gestão estratégica, liderança para uma gestão estratégica também, né? E aí eu acho que é importante também o líder perceber isso, porque eu vejo também as lideranças muitas vezes buscando na sua equipe formas de atingir os seus resultados, mas nem sempre conseguem ajudar a sua equipe a atingir também os objetivos de vida, os objetivos pessoais, e empresa, nesse caso, também tem que dar uma resposta às pessoas, né? Eu acho que isso também é importante entender o momento, e aí vem alguns comportamentos, algumas soft skills de presença, de estar ali mesmo, de enxergar as pessoas, né? Como que você enxerga também a importância da liderança para esse processo? Perfeito, né? Então, você pegou num ponto realmente que é primordial, né? Que é a questão de você valorizar, de você trabalhar realmente com as pessoas, né? Porque isso, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala realmente de entender os propósitos pessoais de cada membro das equipes, é você valorizar eles, é você realmente concretizar. E quando isso acontece, o desempenho, o envolvimento daquele colaborador não é simplesmente a entrega de horas de trabalho versus salário. É algo realmente que você está complementando um propósito, né? E eu acho que isso é fundamental. E isso, na nossa realidade, no contextual aqui, eu percebo que a gente precisa de quebrar muita questão cultural, né? Então, a gente tem que perder muitas vezes o medo de delegar, de passar para outras pessoas algumas responsabilidades que ficam com a gente, para que essas outras pessoas se envolvam e tenham esse senso de dono também. E, né, também se desenvolvam novas lideranças, né? Para que a gente possa realmente almejar novas pessoas galgando outros cargos, outros níveis, né? Eu acho que um termo bacana para isso é ousadia, né, cara? E esses dias eu conversava até com o pessoal da equipe lá, que, cara, tem vezes que a gente tá lá no trabalho e a gente vê assim, cara, eu às vezes acho que alguma coisa vai dar errado,
mas eu falo assim, vamos deixar, vamos fazer mesmo assim. Porque às vezes aquela pessoa que deu a ideia, ela sabe que vai dar certo, sabe? E aí entra o papel do líder também de você ser usado, de você bancar. Se der errado, a culpa é minha, não tem problema, eu deixei passar esse projeto, essa ideia, mas muitas das vezes dá certo, porque a pessoa que deu a ideia, ela vai com tanta sede, com tanta motivação fazer tal determinada ação, que ela vai dar um jeito e vai fazer com excelência. E aí tem um pouco daquilo, né, que da empatia, de você entender a visão que os outros têm também, porque às vezes você não está enxergando algo que tá, né, que teu liderado, aquela pessoa enxergou e vai fazer com que o negócio dê certo, com que uma ideia realmente se destaque, né? Assim como a gente vê nas redes sociais hoje, uma certa ansiedade por parte das pessoas de lidar com a vida e com as coisas, a gente também vê esse comportamento nos empreendedores, né? A ânsia de chegar ao sucesso, a ânsia de acertar, e muitas vezes isso cega, né? Torna a pessoa, ela não enxerga as pessoas, não enxerga a própria empresa, os processos, enfim, esses 4 passos que foram falados, né? Não enxerga mercado, não olha para processos internos, não enxerga sua estratégia, não consegue medir os resultados, e aí tem desafios e dificuldades. E aí, para finalizar o programa de hoje, Clevionei, eu queria fazer a seguinte pergunta: ouvi o programa de hoje, compreendi, percebi algumas falhas e digo, não sei fazer gestão estratégica, não adianta, eu ainda não sei fazer isso, algumas coisas eu compreendo, outras não. Como que eu posso me capacitar? Tem cursos dentro do Senac para me ajudar nisso? Posso contratar consultorias? Como que eu posso atuar reconhecendo que eu gosto do tema, entendi algumas coisas, mas não sei tudo sobre isso? Então, acho que o primeiro passo aí realmente é buscar conhecimento, né? Nós falávamos até aqui no intervalo, né? A importância dos fundamentos, né? Da academia nesse cenário e nessas necessidades, né? E aí, falando do Senac, o Senac hoje ele tem uma gama imensa de pós-graduações, né? E todas elas te levam realmente a tratar, a entender as ferramentas de gestão e também todos os movimentos que você precisa para desenvolver estratégias, né? Então, falando de curso, né? Então, tem a pós-gestão de pessoas, né? Tem a pós de finanças e custos, gestão empresarial, pós-integrada de marketing, temos lá o gerenciamento de projetos. Então, dá vontade de fazer tudo. E, uma de cada vez. E tem os melhores professores do sul do mundo, hein? Então, e todas elas estão em constante turmas acontecendo no Senac. Então, desses cursos que eu comentei, todos eles têm turmas iniciando ainda em 2021 e outras em 2022, né? Então, dá um grito lá pro Adenilson, lá, troca uma ideia com o Adenilson, que sempre tem lá informações bem relevantes, né? Aproveitando também, o próprio Senac também tem os cursos, tem as atividades in company, como a gente chama, né? E aí entra as consultorias, né? O Senac também desenvolve consultorias, né? Na área de gestão. Bacana. E aí, todas essas possíveis necessidades que os empreendedores possam ter, a gente pode... Resumindo, por exemplo, eu preciso, desculpa, Vini, preciso trabalhar os processos na minha empresa, posso contratar uma capacitação personalizada com o Senac para tratar alguns temas disso com a minha equipe, com a gestão, com a liderança da equipe, e a gente desenvolver alguma coisa, é isso? Com certeza, né? Tem produtos que são customizáveis, ou seja, você leva a tua demanda, você leva o teu cenário, e aí o Adenilson, em conjunto com o pessoal lá do educacional, trabalha, desenvolve uma ferramenta, né? Desenvolve um produto que vem atender a tua necessidade. E envolve desde consultorias, capacitações, workshops, enfim, né? Imagine você poder levar o especialista Clevionei lá para dentro da tua empresa para, na prática, poder te ajudar. É isso que acontece, né, Clevionei? Com certeza. Muito legal. Clevionei, muito obrigado pela tua participação. Agradecimento ao Senac Lages, a todo o Senac também, por proporcionar um ótimo programa pra gente. Deixa aí tuas considerações finais aí, teu abraço também. Perfeito, Malik. Obrigado pela oportunidade, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês aí pelo espaço, por poder dividir um pouquinho daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Com todos aí os ouvintes do programa, né? E também agradecer ao Senac pela oportunidade, né? O Senac sempre me desenvolveu muito nesse tempo, né? Então tive grandes oportunidades na minha vida que vieram através do Senac, né? Inclusive oportunidades internacionais, né? Que legal. Então, tenho a agradecer aí a vocês aí pelas oportunidades. E deixo aí o meu arroba, né? @Clevionei, né? Não tem como errar, né? Não tem como errar, né? Só que são 3 Z, né? Clevionei, né? Então não tem como errar, né? Vai estar lá no Instagram do Pulso também isso marcado. Aí, com certeza, né? E fico à disposição aí pra qualquer oportunidade. Obrigado, Clevionei. Vamos marcar outros bate-papos aí, com certeza. Obrigado ao Senac Lages, Adenilson, Maicon. Tivemos também semana passada, né, Vini? Um bate-papo muito legal com uma turma do técnico em administração. Foi bem legal. Professor mesmo, Paulo, gente finíssima lá, a Cristiane, a Mari, a Júlia. Pessoal muito bacana também. O Maicon, obrigado também. O Maicon também. Obrigado ao Senac pela parceria. Obrigado a você, ouvinte, por estar conosco. Manda aí suas sugestões, dicas e tudo mais.
Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital. Um grande abraço, vamos fazer uma ótima semana. Segue aí, Luan, obrigado aí. Valeu. Sempre por coordenar as atividades técnicas isso aí. conosco. Um grande abraço e segue o pulso. Boa semana, galera. Bora empreender, fazer gestão estratégica aí. Segue o Cleveonei lá e tamo junto. Abraço. Valeu. Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, AT Plus, Sicredi e BeMind. Jornal da Manhã.